Capítulo 76. 2. Há mais uma garrafa. Contudo, Voosh, Peter Seix, que estava parado em silêncio ao lado de Brook, de repente se moveu primeiro e agarrou a poção Hulk antes de Brook. Ele puxou a tampa da garrafa e a bebeu a inteira. Brook entrou em pânico. Seix só foi perdoado há pouco mais de 10 dias pelo rei e mal saiu da prisão de ferro, masmorra de água vivo. Ele ficou doente em função do ambiente úmido e escuro e da tortura na prisão, então o seu corpo estava muito fraco. Seus 2 redemoinhos de energia, que representavam sua força e status de guerreiro de 2 estrelas, foram despedaçados e arruinados pelos métodos viciosos do ex-ministro Bazer. Toda a sua energia tinha, na maior parte, desaparecido e sua força caiu significativamente. Embora pudesse recuperá-la e voltar a ser um guerreiro de 2 estrelas, levaria um longo período de tempo. O corpo de Seix estava no estágio muito fraco, sendo assim, tomando esta poção Hulk que tem um efeito colateral aterrorizante, se ele não fosse capaz de suportar, sua vida poderia até mesmo ser. Brook sabia que Seix fez isso porque não queria que ele assumisse o risco, sendo que foi por isso que ele tomou a poção em primeiro lugar. Nesse momento, Brook estava muito nervoso. No entanto, não havia nada que ele pudesse fazer. Ele só podia olhar fixamente para Seix. Ele nem se atrevia a piscar os olhos, porque tinha medo de que pudesse perder alguns sinais de perigo. Fei, do outro lado, estava secretamente rindo para si mesmo descaradamente. Depois de alguns segundos, os efeitos colaterais que estavam preocupando Brook finalmente apareceram. No início, uma luz verde brilhante apareceu na testa de Seix, entre suas sobrancelhas. Emitia um poder mágico indescritível. Então, começou gradualmente a espalhar-se para baixo de uma maneira nebulosa. A luz verde tornou-se cada vez mais densa e logo a cabeça de Seix foi tingida de verde, até mesmo seus cabelos ficaram verdes. Era muito estranho. Ao mesmo tempo, gotas de suor, do tamanho de grãos de feijão, começaram a escorrer pela sua testa verde, enquanto os músculos de seu rosto começaram a se contrair inconscientemente. Claramente, ele estava sob uma dor inimaginável. Brook ficou chocado. Ele virou a cabeça e olhou para Fei. Nesse momento, ele descobriu que Alexander não estava em pânico. Em vez disso, ele tinha um leve sorriso no rosto. Isso acalmou Brook um pouco. Ele reprimiu suas preocupações e continuou observando o estado de Seix. A luz verde estava ficando mais densa e começou a se espalhar no corpo inteiro de Seix. A partir de sua cabeça, rapidamente cobriu o pescoço, peito, cintura, braços, mãos e perna. De algumas dezenas de segundos, o primeiro comandante da guarda do rei, Peter Seix, ficou totalmente verde. Até seus cabelos estavam brilhando como uma jade. Esta condição era semelhante a ficar envenenado por toxinas exóticas. O que mais preocupava Brook era que ele podia ver, claramente, que era como se houvesse algo vivo debaixo da pele de Seix, que estava perfurando e expandindo por todo o corpo, criando muitas protuberâncias. As veias azuis inchavam e o suor escorria como chuva. Este processo parecia extremamente doloroso. Esta poção Hulk é surpreendente. Seix está ficando cada vez maior, Brook pensou. Fei teve um calafrio quando viu isso. Fei chegou a usar a poção sobre si mesmo, quando estava fazendo os experimentos, e a dor das mudanças do corpo era insuportável. Era como ter dezenas de milhares de formigas rastejando através de seu corpo e devorando cada pedaço de seus músculos, ou tendo alguém cortando sua carne, pedaço por pedaço, e fritando todo o seu corpo. Embora Fei fosse forte, ele não queria experimentar essa dor infernal novamente. Isto era especialmente verdadeiro porque a poção Hulk não era eficaz em Fei. Depois de mais meio minuto, a expressão dolorosa no rosto de Seix atenuou um pouco e a densa luz verde se apagou. Nesse momento, uma sensação poderosa saiu do corpo de Seix. Brook estava muito familiarizado com essa sensação. Muitas vezes sentia essa sensação do rei Alexander. Era a sensação de uma força física absoluta de tirar o fôlego e intensa, como se fosse de um dragão. O que mais o surpreendeu foi que essa sensação foi ficando cada vez mais forte.
Isso significava que a força no corpo de Sesh estava aumentando exponencialmente. Depois de mais um minuto, o verde em Sesh era quase insignificante e a sensação de aumento da força finalmente parou. Sesh exalou profundamente e finalmente abriu os olhos. Ele observou seu corpo e sentiu a força perdida há muito tempo. Esta força era ainda mais poderosa do que sua força anterior em seu auge. Ele estava tão animado que as lágrimas encheram seus olhos. Antes, quando seus redemoinhos de energia foram destruídos por Bazer, ele se sentiu sem esperança e pensou que ele iria se tornar um homem inútil, mas agora a luz da esperança brilhava através das nuvens escuras. Ele imediatamente se virou e se ajoelhou diante de Fei e disse com uma excitação incontrolável em seu rosto: "Obrigado, Sua Majestade. Eu estou recuperado, eu posso sentir a força monstruosa em meu corpo, e os canais de energia em meu corpo alargaram por algumas vezes. Eu serei capaz de restaurar a minha energia de um guerreiro de 2 estrelas, no meu estado de pico, em menos de meio ano." Sesh estava tão animado que suas frases não faziam sentido. Depois de algumas observações grosseiras, Sesh tinha entendido completamente o efeito da poção Hulk. Embora seus redemoinhos de energia não tenham voltado, sua força física e a firmeza de seu corpo haviam atingido um nível inimaginável. Ele poderia lutar contra um guerreiro de 2 estrelas com pura força física. O efeito não parou por aí. O que o fazia mais animado era que os canais em que a energia fluía, através de seu corpo, foram ampliados por algumas vezes. Isso significava que, quando ele começasse a treinar sua energia, sua velocidade de melhoria seria mais rápida do que outros guerreiros comuns, por várias vezes. O efeito real da pequena poção Hulk era muito superior às poções épicas das lendas. Fei disse calmamente com um rosto sério: "Peter, não fique tão feliz. O terrível efeito colateral da poção Hulk ainda não passou completamente." Sesh e Brook, que finalmente estavam aliviados, ficaram surpreendidos novamente quando ouviram isso. Que outros efeitos secundários existem? É esta luz verde. O verde em seu corpo ainda não desapareceu completamente. De acordo com meus cálculos, precisa de 3 a 5 dias para desaparecer completamente. Sesh perguntou com um rosto estranho: "Sua Majestade, é este o terrível efeito colateral que você estava falando antes?" "Sim, sim." Fei segurou seu riso e assentiu firmemente. "Esse verde demorará muito tempo a desaparecer. Não é aterrorizante?" Mas logo depois que ele disse isso, ele não podia segurar mais e começou a rir alto como um garoto que tinha apenas pregado uma peça em alguém com sucesso. Neste momento não havia traços de seu temperamento condizente com o rei. Sesh e Brook sentiram que estavam prestes a desmaiar. Isso conta como um efeito colateral aterrorizante? Brookel. Sesh estava um pouco envergonhado neste momento. Ele estava originalmente preocupado com o efeito colateral aterrorizante e tomou a poção antes que Brook pudesse reagir. Ele queria assumir os riscos sozinho. Quem sabia que o rei só estava brincando? Agora, parecia que ele tinha tirado a oportunidade de Brook para se tornar mais forte. Não importava se eram méritos ou títulos oficiais e posições, Brook merecia mais. Sesh imediatamente lamentou sua ação. "Senhor Sesh." Brook ainda estava acostumado a chamar seu ex-líder de senhor. "Você está preocupado sem motivo. Se Chambord conseguir outro guerreiro poderoso e aumentar suas chances de ganhar no próximo exercício militar de Zenith, então não importa quem tome esta poção." As palavras de Brook eram realmente sinceras e não pareciam falsas ou superficiais. Sesh não sabia o que dizer. Fei, de lado, assentiu secretamente. Ele sabia que havia escolhido a pessoa certa. Este guerreiro de 1 estrela era justo, confiável e tinha integridade. A melhor parte de tudo era que ele era extremamente leal a ele. Na verdade, vocês não precisam entrar em pânico. E enquanto Fei estava falando, ele sacudiu o pulso e outra garrafa de poção Hulk apareceu em sua mão, como se tivesse saído do nada. "Eu tenho mais algumas garrafas desta poção.